Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa disciplina de Comandos Elétricos Industriais. Eu sou o professor Adriano, vou ministrar essa disciplina de comandos, né, junto com vocês, tá? Esse segundo período, né, 2021.2, tá? A nossa disciplina é a disciplina de 60 horas, tá? No módulo 4. E antes de iniciar, tá? Vou rapidamente aqui mostrar para vocês o nosso plano de disciplina para a gente se ambientar direitinho, né, com relação aos nossos objetivos, a ementa da nossa disciplina. E aí, já aproveitando a aula de hoje, para inserir, né, o primeiro assunto a respeito do nosso rol aí, né, da nossa ementa da disciplina, que é uma breve revisão dos motores elétricos, tá bom? Então vou botar aqui na tela para vocês, a princípio, o nosso plano de disciplinas, o plano de atividades remotas. Bom, a nossa disciplina é a disciplina de comandos elétricos industriais, tá? O nosso módulo é o módulo 4, que é o módulo que vocês estão. A carga horária é uma carga horária de 60 horas, nas nossas aulas serão de quarta e quinta, tá? Remoto, por enquanto, tá? Previsão aí de novembro até fevereiro, né, de 2022. Então, o nosso objetivo da disciplina em geral, tá, gente, é capacitar você, né, a entender os comandos elétricos básicos e fazer a aplicação nos processos industriais, tá legal? E eu dividi entre o primeiro bimestre e o segundo bimestre a disciplina, tá, em dois pontos básicos aqui. Primeiro, conteúdo, né, revisão breve de motores elétricos, né, os principais tipos, características, e motores trifásicos também, que é importante a gente conhecer. Tá? Os dispositivos de comando, aí entra botoeiras, chaves, fusíveis, relés, contadores, né, disjuntores e simbologia em geral. Bom, isso é um conteúdo genérico, né, e dentro dele a gente tem aí muitas especificações e a gente vai avançar devagarzinho nele nesse período aí de 2021.2. O outro ponto o nosso objetivo, claro, é revisar esses conceitos e conhecer os principais dispositivos relacionados a comandos elétricos. Legal? No segundo bimestre entra a parte, claro, não vai ser bem divididinho assim, né? Pode ser que a gente antecipe algumas coisas se a gente achar interessante. Dentro do meu cronograma que eu fiz, a gente vai trazer um pouco também dessa segunda parte. Eu coloquei mais aqui para efeito de organização. Legal? Então, a segunda parte seria, né, uns circuitos básicos de comando, contato de selo, intertravamento, tá? A simbologia e etc. E as principais partidas e motores. Por isso que é interessante conhecer os tipos de motores e as suas conexões. Tá? Partida direta, esteira, triângulo, compensadora, e entra software starter, né, inversores de frequência e etc. Tá? A gente vai dar uma pincelada sobre isso também. Lembrando que as nossas aulas remotas, gente, eu vou tentar fazer o mais dinâmico possível, tá legal? E é sempre bom ter esse feedback de vocês para entender como é que vocês estão captando a disciplina e aí a partir dali a gente vai tentar melhorar cada vez mais da forma mais interessante possível, tá? Então o objetivo vai ser compreender esses conceitos básicos e analisar o funcionamento das principais chaves de partida, legal? O restante do plano de disciplina eu vou disponibilizar para vocês lá no Classroom, tá? Nossas aulas serão online. Dependendo da adesão de todos, a gente pode ir conversando a respeito, né? Para saber a questão de lives, né? Se vocês acharem interessante, aulas ao vivo, mas a gente pode ir conversando também. Legal? Por enquanto serão gravadas e aí você pode assistir no momento que você achar mais conveniente. Legal? E o mais, né, é o de praxe, tá? Você tem a bibliografia básica aqui também, Acionamentos Elétricos, é um livro muito bom, do Franchi, né? Então, assim, não é nada também tão complicado assim, legal? Um software que a gente vai utilizar aqui para tentar tornar exatamente essa nossa disciplina mais dinâmica é o CAD Simu. E, claro, não vai ser um curso de CAD Simu, mas, né, a princípio, vamos tentar implementar aqui
toda a parte, né, dos diagramas de comando dentro do CAD-CIM1, tá? Então, primeira parte da nossa disciplina aqui, a gente passou rapidamente, né, sobre o plano de curso. Vou disponibilizar o plano de disciplina aqui para vocês lá no Classroom, não se preocupem. E aproveitando a deixa, vamos iniciar, como previsto, a parte de revisão sobre os motores elétricos. Legal? Muito bem, o que eu trouxe para vocês hoje, gente, foi o seguinte. Vocês já até pagaram alguma disciplina sobre máquinas elétricas, tá? E dentro de máquinas, nós temos um rol muito grande. Quando a gente fala máquinas elétricas, nós falamos tanto de geradores, né, quanto motores também. E aí entra também uma parte sobre transformadores, que não são máquinas elétricas, mas não são máquinas rotativas, né, como os motores e os geradores. O nosso foco, por enquanto, que a disciplina é de comandos, não é de máquinas, né, é trazer os conceitos, né, relembrar vocês os conceitos sobre motores, os principais tipos de motores. E basicamente os motores eles são divididos de acordo com a sua fonte de alimentação. Legal? Podem ser motores em corrente, né, em corrente contínua, né, ou CC, né, o pessoal chama, motores CC, corrente contínua, tá? Corrente contínua. Ou motores, né, tipo CA, em corrente o quê? Alternada. Legal? Vocês que já estão no quarto módulo já sabem aí de qual a diferença. Legal? Então o motor mais comum, né, utilizado hoje na indústria em larga escala, alguns dados nos dão aí entre 80% e 90% da indústria mundial utilizam, né, motores em corrente alternada, né, os ditos motores de indução ou motores assíncronos. Né? Então esse tipo de motor ele é basicamente utilizado aí em todas as indústrias do mundo, tá? E a sua composição é bem prática, né? É bem objetiva. Você tem uma carcaça aqui no qual consta, né, um rolamento, e esse rolamento a gente dá o nome dele de estator, legal? E nós temos também um eixo, tá? E que você tem, dependendo do tipo de modelo, né, chamado aqui de rotor, e esse rotor ele pode ser tanto bobinado ou não. A gente vai ver isso com mais detalhes. Legal? Então você tem uma máquina dessa composta, né, composta por diversas partes, né? O ventilador, tá? A placa de identificação, né? O parafuso aqui, o olhar, enfim, a carcaça e etc, etc, etc. Legal? Como a gente falou, os motores eles são classificados basicamente pela sua fonte de alimentação. Eles podem ser tanto em corrente alternada quanto corrente contínua. Tá? Os principais tipos de corrente contínua são as excitação em série. Vocês talvez tenham visto isso lá em máquinas elétricas, né? E as suas diferenças. Tem excitação em série, independente, composta, tá? Com ímãs permanentes, excitação shunt, né? Que é a chamada excitação em paralelo, tá? Motores universais, tanto CCA quanto CC, ou também motores só CA. E aí entra motores monofásicos, tá? Trifásicos, linear e etc. Tá? Dentro dos motores trifásicos, que são o nosso principal foco aqui, né, existem motores assíncronos e motores síncronos. Né? Motores síncronos a gente vai entender o que são e motores assíncronos também. Brevemente, né? Só passando aqui um breve história. Tá? Motores monofásicos também você tem assíncronos e síncronos. Os assíncronos você tem os dois principais, gaula de esquilo ou rotor bobinado. Tá? E aí também tem as suas derivações, né? Capacitor de partilha, capacitor permanente, etc, etc. Tá? Os motores trifásicos em corrente alternada, assíncronos ou síncronos, e aí entra também assíncronos de gaiola, de esquilo, tá? Ou bobinado. E os síncronos aí entram vários, polos lisos, salientes, né? Língua permanentes e etc. Tá? Então, gente, você, né, perceba que você tem uma gama aí de motores muito grande, não é isso? Então, o nosso objetivo
criar comandos, né, diagramas de comando, para que possam, primeiro, controlar e proteger, né, esses motores aí que estão conectados ao nosso sistema de distribuição. A nossa carga, né? É a nossa carga. Legal? Então, o motor de corrente contínua, gente, ele foi um dos primeiros motores utilizados na indústria, tá? Ele era bastante simples e possível de controlar a velocidade de rotação em RPM, né? Rotações por minuto. E também o torque dele. O torque, todo motor, gente, ele tem um eixo, não é isso? Ele tem um eixo. E esse eixo aqui, né? Quando ele gira, né? Você tem aqui esse eixo dele aqui, tá? Então ele vai girar, legal? Ele vai girar aqui, ó, né? E quando ele gira, ele é cheio aqui de ranhuras, né? Então quando ele gira, ele a uma determinada velocidade angular, ômega, né? Ele tem um chamado que a gente chama de torque ou conjugado, legal? Então essas coisas aí, esses sistemas aí para a gente relembrar lá de máquinas elétricas. Tá? Então o motor CC ele geralmente é bastante simples, tá? Que você tem uma parte aqui, o estator, e também o rotor, né? Que é a denominada armadura, e aqui o enrolamento de campo. Tá? Então, como a gente pode perceber aqui as principais partes dele, ó, a parte móvel, né? Que é o rotor, que é esse aqui, né? Ou a armadura. E a parte fixa ou estática, né? É o estator ou o enrolamento de campo. Né? Isso? Ou seja, como é um motor, a corrente vai ser injetada no estator. Consequentemente, também você tem, se for bobinado, né? Você tem uma corrente aqui também, dependendo da composição, né? do motor, uma corrente também vai circular no rotor. E essa corrente que circula no rotor gera um campo magnético. Essa corrente que está passando no estator também gera outro campo magnético. Consequentemente, esses campos magnéticos aqui, eles deslizam, né, entre si e faz, né, criar um torque aqui. Tá? Isso aí é o princípio básico lá do funcionamento de máquinas elétricas. Também só passando aqui para relembrar vocês. Tá? Aqui nós temos o computador, né, isso, ou coletor, de uma máquina de corrente contínua. E aí você tem a aplicação em diversos processos, tá, dessa máquina. Apesar da utilização muito grande das máquinas de indução, que são máquinas assíncronas, né, em corrente alternada, na indústria, essas máquinas também elas podem ser bastante úteis, vantajosas. Tá? Por exemplo, o motor CC ele pode ser substituído, né, vem sendo substituído pelos motores CA, acionado por inversores de frequência, mas, né, em alguns processos, ele é mais vantajoso. Em quais, né? Por exemplo, máquina de papel e impressão, tá? Motores ali, por exemplo, da plotter, máquinas têxteis, ou seja, geralmente a eletrônica fina, né, você utiliza motores de corrente contínua. Tá? E aí você tem vários, né, ó, motor para tornos, prensa elétrica e etc. Tá? Então, a aplicação também, claro, desses motores em corrente contínua é bastante vantajosa em alguns casos. Você também tem as principais características, né, desse tipo de máquina. Tá? Eles são altamente flexíveis e controláveis. Tá? O seu torque e a sua velocidade você pode mudar rapidamente. Tá? Torques de partida, aceleração e desaceleração são bastante elevados. Muitos são utilizados até em elevadores, por exemplo. Tá? Vasta gama de controle de velocidade e torque. O torque máximo é limitado por computação e não por aquecimento, né, como em outras máquinas. Tá? Mas elas são caras e frágeis, né, devido ao comutador. O comutador, gente, é essa pecinha aqui, ó, né, que ela fica encostada, né, em atrito às escovas. E essas escovas, né, que estão em atrito, né, com cada partezinha dessa aqui, por um determinado instante de tempo, acaba provocando um desgaste muito grande nessa parte, né, desse tipo de máquina. E, infelizmente, ela acaba se tornando muito frágil por causa disso. Tá? E aí, acaba se tornando o quê? Reposição de peças, acaba se tornando mais cara do que outros tipos de motores. Mas, dependendo da aplicação, ela deve ser utilizada lá, de acordo lá com as características, né, e com os exemplos que nós citamos anteriormente.
Os motores em corrente alternada, o próprio não está falando, né? Eles funcionam através da fonte de alimentação em corrente alternada, elas constituem a maioria das aplicações industriais, como nós falamos. Por quê? Né? Principalmente porque a distribuição de energia elétrica ela é feita em corrente alternada, óbvio, não é isso? 95%, vamos dizer assim, vou chutar aqui, no nosso sistema de distribuição, né? Porque pode ter alguma coisinha lá em corrente contínua, posso dizer, vou chutar até mais, né? 90%, quase 100% do nosso sistema de distribuição é em corrente alternada, né? E no mundo também, tá? Então a sua configuração mais econômica é o uso de motores de indução, ó, gaiola de esquilo. Para quem não lembra, né, o que é um motor com rotor gaiola de esquilo é basicamente isso aqui, ó, tá? Um motor de indução que você tem a diferentes tipos de conexões, tá? Eles podem ser monofásicos ou trifásicos, como a gente já viu anteriormente. E aí você tem um enrolamento aqui que fica o que, ó, no estator, e você tem dois tipos básicos de rotores, tá? Que é o rotor em gaiola de esquilo, que é um dos mais aplicados, e também rotores bobinados, que a gente vai ver um pouco mais na frente. Quanto à velocidade de rotação, eles classificam, né, em motores síncronos e motores assíncronos. O que seria um motor síncrono e um motor assíncrono? Como o próprio nome está falando, o motor síncrono é aquele que opera com frequência fixa, né, igual àquela da rede de alimentação, né, em corrente alternada. Utilizado para faixas de grande potência devido ao custo alto para tamanhos menores. Então, neste motor, a velocidade de rotor, olha só, por que é síncrono, né? Porque a velocidade do rotor é igual à do campo girante do estator. Ou seja, no estator eu tenho o que? Eu tenho bobinas. Essas bobinas elas vão gerar polos magnéticos, né? Norte-sul, 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 em a cada instante. Esses polos, né? Eles vão o que? De acordo com a conexão aqui no qual eles estão conectados aqui, né? Na rede, esse campo magnético ele vai girar, né? Ele vai girar. Consequentemente, ele vai arrastar esse rotor aqui, tá? E ele é síncrono por quê? Porque a velocidade de rotação do rotor ela se torna igual à velocidade do campo no estator, tá? Do campo magnético no estator que está girando. Legal? O assíncrono é o contrário, não é isso? Então opera com velocidade que varia ligeiramente com a carga mecânica aplicada ao eixo, né? E a velocidade do rotor ela tem que ser o que, ó, diferente da velocidade do campo girante do estator, porque senão ele para, tá? É uma característica lá do motor assíncrono. Ele tem que ter um chamado escorregamento, né? Que é a diferença entre a velocidade síncrona e a velocidade de rotação do eixo lá do motor. Tá? Só dando uma apanhada aqui rapidinho, não vou entrar em muitos detalhes. O rotor gaiola de esquilo, né, ele também é conhecido como o rotor em curto-circuito, que você pode verificar aqui a sua constituição. Você tem um pacote, né, de lâminas para diminuir o efeito das correntes parasitas, né? Você também tem uma gaiola, por isso chama quando ele gira, né, parece uma gaiola realmente, olha, de esquilo, né, que você tem um esquilozinho aqui dentro correndo, por isso chama rotor gaiola de esquilo, tá? E aí quando você junta essas duas peças, você tem um rotor aqui, na verdade não é nem C aqui, né? Você tem um rotor gaiola de esquilo, não é nem bobinado, tá? É o pacote mais a gaiola, legal? Que é o rotor em curto-circuito, né? Ou gaiola de esquilo. Por que curto-circuito? Porque eu tenho um ponto aqui conectado ao outro, né? Então você tem aqui, ó, várias peças conectadas ao outro, né? Não tem nenhuma resistência. O rotor é constituído por um núcleo de chapas ferromagnéticas de aço silício, né? Isoladas entre si, sobre a qual são colocadas barras de alumínio, ó, os condutores, dispostas paralelamente entre si e unidas nas suas extremidades por dois anéis condutores, né? Então, quando a gente une isso daqui, provoca um curto-circuito, né? Os quais provocam, ó, um curto-circuito nos condutores, legal? Então, você tem basicamente essa estrutura, né? O anel condutor e as barras do rotor, tá? Muito bem. Então, esse basicamente é a composição de um motor em corrente alternada, gaiola de esquilo, tá? Você pode verificar aqui o rotor, né? Que é o eixo aqui desse motor. E aí você também pode ter os motores de anéis, né? O rotor bobinado, tá? Mais ou menos esse tipo aqui, né? No qual ele é utilizado em geral a partir de cargas de alta inércia, tá?
ou que exijam conjugados de partida elevados, ou ainda, né, quando o sistema de acionamento requer partidas suaves, legal? No rotor galo de esquilo você não tem esse tipo de controle, tá? Já no rotor bobinado você pode ter já uma partida um pouco mais suave. Então o rotor bobinado, né, com estrutura semelhante ao enrolamento do estator, ele é constituído por um núcleo de chapa de silício, como a gente pode verificar aqui, sobre o qual são alojadas as espiras que constituem o enrolamento, tá? Então você tem aqui o rotor bobinado, você tem os anéis deslizantes, que são esses aqui, ó. Legal? O núcleo, né, o ventilador de resfriamento. E em alguns você tem um motor de indução com rotor bobinado e resistência rotórica, né? Para que serve essas resistências aqui, ó? À medida que eu aumento a resistência, porque isso aqui são reostatos, né? Reostatos são dispositivos que você pode variar a resistência elétrica. À medida que você vai aumentando a resistência, você vai controlando a quantidade de corrente que vai passar aqui para o eixo. Consequentemente, você pode controlar o que, ó? A partida do motor, né? Então, esse tipo de motor tem essa característica aí. Legal? Bom, gente, isso foi um breve resumo para também a aula não ficar muito extensa a respeito de motores elétricos. Nosso objetivo da disciplina não é motores, é comandos elétricos, mas a gente relembrar esses conceitos de motores elétricos é muito importante, principalmente porque a intenção de nós aprendermos, né, a configurar esquemas de comandos elétricos, diagramas de comando, exatamente para, primeiro, controlar geralmente a partida dos motores, tá? E também dar um nível de proteção suficiente para essas máquinas, né? Tendo em vista que elas são as principais máquinas existentes lá nas principais indústrias do mundo. Legal? E outros pontos aí que a gente vai ver mais na frente. Então, qualquer dúvida, a gente pode comentar lá no Classroom, ou eu também vou postar essa aula no YouTube. E a gente vai conversando, né? E eu peço para vocês um feedback a respeito das nossas aulas, né? Como é que estão indo, se está difícil demais, ou onde a gente pode melhorar, tá? Então, a intenção é sempre, obviamente, tentar deixar o mais claro possível a disciplina para vocês, tá? Logo, porque nós estamos passando por um momento único aí, né? Que é a pandemia. Legal? Então, qualquer dúvida, comenta. Não tenha medo de perguntar. A gente vai fazendo exercícios e deixando cada vez mais as dúvidas aí fora da nossa realidade, da nossa agenda, né? Então, até mais, pessoal.